Nos últimos dias, uma publicação nas redes sociais acendeu um alerta sério sobre desinformação, manipulação digital e uso político da internet. Uma imagem passou a circular associando o ex-presidente Jair Bolsonaro a um suposto esquema envolvendo o Banco Master, acompanhada de acusações graves e linguagem inflamada. O problema é que a imagem não corresponde à realidade. Trata-se de uma montagem gerada por inteligência artificial, divulgada como se fosse um registro verdadeiro, o que rapidamente gerou indignação, compartilhamentos em massa e pedidos de responsabilização. O episódio levantou questionamentos imediatos sobre limites éticos, uso político de tecnologias digitais e, principalmente, sobre quem deve responder quando uma fake news parte de alguém com mandato. Em um cenário em que tanto se fala em combater a desinformação e regular as redes sociais, o caso expõe uma contradição que incomodou muita gente e reacendeu debates sobre dois pesos e duas medidas. Antes de tirar conclusões precipitadas, é fundamental entender exatamente o que foi publicado, quem publicou, como a farsa foi descoberta e por que esse episódio se tornou mais do que uma simples polêmica nas redes. O centro de toda a polêmica está em uma publicação feita pelo deputado federal Rogério Correia, que utilizou suas redes sociais para divulgar uma imagem manipulada associando Jair Bolsonaro ao empresário Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master. Na postagem, a foto aparecia como se fosse um registro real, acompanhada de uma legenda acusatória, sugerindo envolvimento direto em corrupção e roubalheira, sem qualquer comprovação factual. O conteúdo foi apresentado de forma categórica, sem alertas, contexto ou indicação de que se tratava de uma imagem gerada por inteligência artificial. Isso levou muitos seguidores a acreditarem que a cena era verdadeira, impulsionando compartilhamentos e comentários indignados. A gravidade do caso não está apenas no uso da imagem falsa, mas no fato de ela ter sido publicada por um parlamentar, alguém que exerce função pública e cuja palavra carrega peso político. Após a repercussão negativa e o aumento das críticas, a postagem acabou sendo apagada, o que ampliou ainda mais os questionamentos sobre responsabilidade, intenção e possíveis consequências legais. Esse episódio marcou o ponto em que a discussão deixou de ser apenas política e passou a envolver ética, desinformação e o uso indevido da tecnologia. Para compreender a gravidade do episódio, é essencial explicar como a imagem foi criada e por que ela não pode ser tratada como um simples erro. A montagem divulgada foi produzida com o uso de inteligência artificial, tecnologia capaz de gerar rostos, cenários e situações que nunca existiram, mas que parecem extremamente reais para quem vê rapidamente nas redes sociais. Nesse caso, a imagem foi apresentada sem qualquer aviso de que se tratava de conteúdo artificial, induzindo o público a acreditar em um encontro ou associação que jamais aconteceu. Esse tipo de manipulação é especialmente perigoso porque explora a confiança visual. Muitas pessoas tendem a acreditar mais em imagens do que em textos. Quando esse recurso é usado de forma deliberada para acusar, sugerir crimes ou manchar reputações, deixa de ser sátira ou opinião e passa a configurar desinformação. A farsa foi revelada justamente pela inconsistência visual e pela ausência de qualquer registro real do suposto encontro, o que levou usuários a questionarem a veracidade e exporem a manipulação. O caso escâncara como a inteligência artificial, quando usada sem responsabilidade, pode se tornar uma poderosa ferramenta de engano político e social. O episódio expôs uma contradição que gerou revolta em parte significativa do público, o discurso de combate às fake news partindo justamente de quem divulgou uma informação falsa. Durante anos, setores políticos defenderam com veemência a necessidade de regulamentar as redes sociais, alegando que a desinformação representa uma ameaça à democracia. No entanto, quando uma imagem manipulada por inteligência artificial é usada para sustentar acusações graves, o argumento perde força e credibilidade. A crítica central que emergiu nas redes não foi apenas política, mas ética, como exigir controle, punição e censura seletiva quando se utiliza o mesmo instrumento que se diz combater? Para muitos, o caso se tornou emblemático de um dois pesos e duas medidas, em que a gravidade da fake news parece variar conforme quem a produz. A reação indignada não surgiu apenas pela montagem em si, mas pelo silêncio inicial e pela ausência de um pedido público de retratação proporcional ao dano causado. Esse ponto do debate ampliou o alcance do caso, transformando-o em símbolo de incoerência discursiva e levantando uma pergunta incômoda: quem fiscaliza os fiscalizadores quando eles cruzam a linha da desinformação?
A repercussão da montagem falsa foi imediata e intensa, principalmente após usuários identificarem que a imagem havia sido gerada por inteligência artificial. Comentários críticos começaram a se multiplicar, apontando a gravidade do ato e cobrando consequências formais para quem divulgou o conteúdo. Muitos internautas passaram a defender abertamente que o deputado fosse responsabilizado judicialmente, argumentando que a publicação não se tratava de opinião ou sátira, mas de uma acusação grave construída sobre uma falsidade visual. Perfis políticos, páginas de análise e cidadãos comuns passaram a questionar como alguém com mandato pode usar esse tipo de recurso sem sofrer sanções imediatas. O fato de a postagem ter sido apagada, sem um esclarecimento público proporcional ao alcance do dano, só aumentou a pressão. Para uma parcela significativa do público, apagar o conteúdo não resolve o problema, pois a imagem já havia circulado amplamente e cumprido seu papel de desinformar. Esse movimento transformou o caso em algo maior do que uma simples polêmica digital, convertendo-o em um debate sobre responsabilidade legal, limites da atuação política nas redes e até a possibilidade de processos judiciais envolvendo danos morais e disseminação deliberada de fake news. Um dos pontos que mais inflamou o debate foi a comparação inevitável feita por muitos usuários. Qual teria sido a reação institucional se uma montagem semelhante fosse divulgada contra Luiz Inácio Lula da Silva por um deputado de direita? A pergunta ganhou força porque toca em um sentimento recorrente de seletividade na aplicação de regras e punições. Para críticos do episódio, a indignação pública e as eventuais consequências parecem variar conforme o lado político envolvido, alimentando a percepção de dois pesos e duas medidas. Essa hipótese não surge no vácuo. Ela se conecta a decisões recentes, discursos oficiais e ao rigor seletivo no combate à desinformação. Ao levantar esse paralelo, o debate deixou de ser apenas sobre a falsidade de uma imagem e passou a questionar a imparcialidade do sistema. A comparação hipotética serviu para ampliar o alcance do caso, trazendo para o centro da discussão a igualdade de tratamento perante a lei, a coerência institucional e a credibilidade de políticas públicas voltadas ao combate às fake news, especialmente quando tecnologias como a inteligência artificial entram em cena. Com a polêmica já instalada, o foco passou a se voltar para o papel das instituições responsáveis por zelar pela legalidade e pelo uso correto da informação no espaço público. Muitos passaram a questionar qual seria a posição do Supremo Tribunal Federal diante de um caso em que uma fake news teria sido produzida e difundida por um agente político com mandato. O debate ganhou ainda mais força ao envolver diretamente figuras centrais do judiciário, como o ministro Alexandre de Moraes, frequentemente citado quando o assunto é combate à desinformação e regulamentação das redes sociais. A dúvida levantada por parte do público é direta. O uso de inteligência artificial para criar uma montagem falsa com fins políticos será tratado com o mesmo rigor, independentemente de quem esteja por trás da publicação? Para muitos, o silêncio institucional inicial soou como omissão. Para outros, o caso representa um teste real da coerência do discurso oficial contra fake news. Nesse ponto, a discussão deixa o campo da indignação popular e entra no terreno da responsabilidade institucional, onde decisões, ou a falta delas, podem reforçar ou abalar a confiança pública nas regras do jogo democrático. Diante de tudo o que veio à tona, o episódio deixa uma lição que vai além de nomes ou disputas ideológicas. A imagem é falsa, a manipulação foi comprovada, e o impacto causado mostra como a desinformação, quando amplificada por figuras públicas, ganha proporções difíceis de controlar. Em tempos de inteligência artificial, o debate não pode se limitar a quem foi atacado ou a quem atacou, mas precisa avançar para a responsabilidade no uso dessas ferramentas e para a coerência de quem se coloca como defensor da verdade. O caso expõe a urgência de critérios claros, aplicáveis a todos, sem exceções ou conveniências políticas. Também reforça a importância do olhar crítico do público, que não pode aceitar imagens, manchetes ou acusações sem questionamento. Mais do que uma polêmica momentânea, o que está em jogo é a credibilidade do discurso contra fake news e a confiança nas instituições que dizem combatê-las. A pergunta que fica não é apenas quem errou, mas se haverá consequências reais e iguais para todos. E cabe a cada cidadão decidir se esse tipo de prática deve ser normalizada ou enfrentada com responsabilidade, transparência e senso crítico.